O Cruzeiro começou o ano de uma forma bem preocupante, parecia tudo um grande pesadelo. Sob o comando ali do técnico Tite, o time não conseguia bons resultados no campeonato estadual, apesar de que no final ainda saiu campeão do estadual. Mas no Campeonato Brasileiro os resultados não estavam acontecendo. O time chegou até a ser goleado pelo Botafogo por 4-0 e mesmo jogando lá no Mineirão não conseguia bons resultados. A diretoria então resolveu investir alto, né, trazer o Arthur Jorge, né, com multas rescisórias e tudo mais. O Arthur Jorge estava lá no Al Rayyan da Arábia Saudita. E a partir do momento que o Arthur Jorge chegou, o time realmente mudou de patamar. Sob o comando, né, do Arthur Jorge no Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o time fez 7 jogos, conseguiu 5 vitórias e 2 derrotas. Então, realmente, um resultado muito, muito acima do que vinha fazendo antes da chegada do treinador. O time chegou pela primeira vez depois dessa vitória contra o Bahia por 2-1 na primeira página da tabela. Então a gente vê que essa realidade ali de brigar contra o rebaixamento, ela já estava ali praticamente descartada. O Cruzeiro vai sim estar disputando na parte de cima, né? É isso aí que eu acredito que seja a expectativa. Vamos trocar uma ideia um pouquinho sobre esse jogo que o Cruzeiro fez lá na Arena Fonte Nova, conseguiu vencer de virada o Bahia por 2-1. Antes disso, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, o Cruzeiro fez um bom jogo, né? Apesar de ter começado ali perdendo, conseguiu fazer a virada, né, contra o Bahia, um jogo que é difícil, apesar do Bahia não estar ali num grande momento. O técnico Rogério Ceni ele está sendo muito questionado, sendo muito vaiado por parte da torcida, mas a gente vê que esse projeto de SAF do Bahia, ele é um projeto que realmente não vai ali lutar na parte de cima da tabela. Eles estão ali numa posição mediana e parece que estão muito satisfeitos com isso, né? Esse grupo City que comanda a SAF do Bahia tem outros times pelo mundo e a maioria deles tem mais ou menos essa mesma posição, essa mesma postura, né? Parece que o cargo-chefe deles realmente é o Manchester City e os outros times não têm ali aquele mesmo afinco, aquela mesma atenção, aquela mesma intensidade ou vontade de buscar ali títulos como tem o Manchester City. E às vezes isso ali causa um certo incômodo por parte da torcida, né? Mas vai fazer o quê, né? O Rogério Ceni, ele talvez ele não é um treinador que vá ali resolver todos os problemas do Bahia. Talvez o torcedor espere um pouco mais, mas de forma geral ele tem feito um trabalho ali a longo prazo, dentro da perspectiva do que tem feito a SAF. Então o contexto era de um Bahia que vinha pressionado, e é um Bahia que tem ali bons jogadores, tem um time razoável, então não era um jogo fácil, né? O Cruzeiro ele saiu perdendo, depois ele no finalzinho ali do primeiro tempo eles conseguiram o empate, num gol que no primeiro momento ali a arbitragem marcou impedimento, mas você vendo ali pela imagem estava bem nítido que não estava impedido, né? O jogador do Cruzeiro recebeu a bola um pouco atrás da defesa e aí quando foi no VAR conferindo, o VAR validou esse gol de empate do Cruzeiro. E aí que veio a mudança, né? O técnico Arthur Jorge, no segundo tempo ali, ele fez algumas mexidas. E aí ele colocou ali o Kaique Kenji no lugar do Matheus Henrique. Parece que o Matheus Henrique também sentiu ali, teve uma pancada dele ali durante o jogo, né? E meio também que ele precisou ser substituído. Então veio a calhar essa situação, porque não foi ali simplesmente uma escolha técnica, mas também uma necessidade, né? Então juntou ali a escolha técnica com a necessidade. E aí o Kaique Kenji, aos 40 minutos do segundo tempo, fez o gol da virada aí do Cruzeiro, né? Vencendo por 2-1. Bom, a gente vê ali que o Caio Jorge perdeu um gol também ali, né? Talvez ele, vamos dizer, se não tivesse acontecido a vitória, talvez o questionamento viria, o Caio Jorge, né? O Fabrício Bruno fez um pênalti, né? É um zagueiro ali que está sendo muito questionado ali durante a temporada, que ele tinha muita mídia em cima dele, mas assim, depois que foi passando o tempo, a gente vendo que não era tudo aquilo que se vendia, né? Então tem uma certa crítica em cima do Fabrício Bruno também,
mas quando a vitória acontece, a coisa fica ali tudo certo, tudo muito bom, né? Então, assim, o papo passa a ser outro. Eu acho que o time do Cruzeiro ainda é um time que tem muito a evoluir, mas você vê uma mudança muito clara, né, de quando saiu o Tite, quando entrou o Arthur Jorge, né? A postura do time é outra. Você vê que ele já vai dando uma cara ali para o time, apesar de colocando ali aqueles jogadores ali da base, né, jogadores ali que às vezes não tinham tantas oportunidades, né? Então tá dando meio que uma mudada no time, né? E isso eu acho que é algo interessante, isso é algo muito legal quando você vê o técnico colocando ali a sua cara ali no time, né? Então, assim, tem muitos problemas ainda, eu acredito, mas tem muita perspectiva de mudança, né? Na Libertadores, o Cruzeiro vive um cenário onde precisa ter um resultado positivo contra o Boca, né? Para conseguir a classificação, nem que seja ali um empate. Mas a gente vê no futebol ali sul-americano, né? O Boca parece que ele foi eliminado, né? Da Copa da Argentina, se eu não estou enganado aqui o nome do torneio. É um time que não está numa grande fase, né? E o Cruzeiro tem totais condições de fazer ali um resultado positivo jogando contra o Boca. No Campeonato Brasileiro, eu acho que essa questão de a gente pensar ali em título, eu acho que ainda é muito distante, né? Você tem ali times que estão muito acima, como é o caso de Flamengo e Palmeiras. Você tem também ali um Fluminense que está jogando muito bem. O próprio Atlético Mineiro, né, que depois da vitória contra o Cruzeiro no Clássico ali, uma perspectiva de uma certa mudança, né, teve a saída do Hulk, pode ser que comece a render mais também, né, ali durante a competição. Então, assim, é um pouco distante, mas a gente já vê uma realidade que o Cruzeiro não vai lutar lá na parte de baixo. E com a chegada do Arthur Jorge, eles vão começar a jogar, assim, em alto nível, né? Vão começar a disputar ali mais coisas, né? Apesar desses detalhes aí, às vezes o Fabrício Bruno, às vezes o Caio Jorge não está jogando toda aquela bola, o Matheus Pereira, às vezes ficou ali um pouco devendo, enfim, mas tem um time equilibrado. Eu acho que o Arthur Jorge é um grande treinador. Quando ele chegou, ele rapidamente teve o seu contrato renovado, se eu não me engano, acho que ele estava com um contrato até 2027, com os resultados positivos, né, o Pedrinho renovou o contrato dele até 2030, então assim, ele tem uma perspectiva de um trabalho a longo prazo. Então assim, a gente vendo, parece que as coisas são positivas, né? A expectativa é do Arthur Jorge montar um bom time aí no Cruzeiro. Bom, deixa aqui nos comentários aí o que você achou desse jogo, qual que é a perspectiva que você tem aí do Cruzeiro para o resto da temporada, né, no Brasileiro, na Libertadores. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.